Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais um programa Palavra Viva. Eu fico muito feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp, para você que nos ouve, me mandar uma mensagem fazendo o seu pedido de oração, é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Eu também sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nossa congregação fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. Senhor meu Deus, Pai amado e Deus eterno, obrigado por mais esse programa Palavra Viva. Fala conosco mais uma vez, mediante a Tua Palavra. Abençoa as pessoas que irão ouvir esse programa de rádio e que o Senhor possa fazer coisas grandiosas por nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero mandar aqui meus parabéns por mais um ano de vida ao meu pastor dirigente Samuel Rodrigues, que faz aniversário hoje. Que Deus continue te abençoando e conservando em sua presença. Sempre tem nos apoiado e talvez, se tudo der certo, amanhã haverá uma participação dele aqui no nosso programa. Então fiquem atentos aí. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355 Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-988-96-3701. E é esse número também o WhatsApp. E atenção, lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. O telefone é 12-98222-2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone é 12-3624-2875 ou 12-992-30-53-87. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, bolos tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-98105-4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote.
Eu quero meditar com vocês hoje na terceira e última parte da mensagem que tem por título Jeremias e o chamado soberano de Deus. Jeremias e o chamado soberano de Deus. E para isso eu quero ler com vocês o texto do livro do profeta Jeremias, capítulo 1 e verso de número 5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Deus disse para Jeremias 3 frases principais: Eu te conheci, te santifiquei e te dei por profeta. Nós já vimos as implicações da primeira frase, eu te conheci. Ontem nós vimos os desdobramentos da segunda frase, te santifiquei. E hoje veremos a conclusão com a frase, te dei por profeta. A primeira frase era, eu te conheci. Nós vimos em primeiro lugar a pergunta, quem está dizendo que nos conhece? No caso aqui é Deus. Segundo, quando ele passou a nos conhecer? E aí o próprio texto responde, antes que eu te formasse no ventre. Terceiro, como ele nos conheceu? Primeiro, porque ele é Deus. Segundo, porque ele é o nosso Deus criador e mantenedor. E terceiro, porque ele designou para nossas vidas propósitos eternos. E em quarto lugar, perguntamos, para que nos conheceu? E aí observamos 4 pontos a fim de responder. Letra A para a salvação, letra B para o discipulado, letra C para a vocação, letra C para a glorificação. Já na segunda frase, que Deus diz para Jeremias, te santifiquei, o texto diz, ou o texto nos informa, e antes que saísse da madre, te santifiquei. A palavra santo, na Bíblia, nós vimos que faz referência a 2 ações de Deus para conosco. Em primeiro lugar, a de nos separar e segundo, para nos purificar ou para nos santificar. Então, a partir daí, nós fizemos algumas perguntas, ou melhor, nós fizemos aquela pergunta mágica que eu gosto. Quem era Jeremias? Primeiro, Jeremias era sinônimo de exaltação. Segundo, Jeremias era filho de um pai piedoso. E terceiro, Jeremias era pertencente a uma geração conturbada. E é por essa razão que Deus havia separado ele. Era por essa razão que Deus o tinha separado. Se você quiser ouvir essas 2 primeiras partes dessa mensagem, você pode acessar lá o nosso canal no YouTube. Você vai encontrar lá na playlist dos nossos programas de rádio. Você vai lá encontrar a primeira e a segunda parte. E agora nós vamos então meditar na terceira parte e a terceira frase dessa mensagem, que diz, te dei por profeta. Te dei por profeta. Deus nos escolheu. Deus nos separou. E Deus nos deu um propósito. Deus nos designou para algo, para uma missão. O texto diz, e às nações te dei por profeta. Jeremias, capítulo de número 1, versos 4 a 19, nos é narrado o chamado profético de Deus para Jeremias. Algumas considerações, então, devem ser feitas aqui. Primeiro, Deus se revelou a Jeremias dizendo que o conhecia, que o havia separado e que o havia vocacionado para uma missão. Olha só o que diz Jeremias, capítulo 1, versos 4 e 5. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Entre o nosso nascimento e o nosso encontro com Deus, existe um processo. Agostinho, o grande teólogo da cristandade, diz o seguinte: nos criaste para vós, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. Enquanto nós não temos esse encontro com Deus, nós estamos completamente perdidos. Jeremias estava naquele momento iniciando um novo momento em sua vida nessa terra. Quando nós nos encontramos com Deus e Deus se revela a nós, nossa vida muda de uma vez para sempre. Nós encontramos o nosso propósito a nos encontrarmos com Deus. Eu não sei quem é você que está me ouvindo, mas eu sei que Deus está falando com você nesse momento. Às vezes nós estamos desapercebidos, igual Samuel um dia esteve. Porque nunca ouvimos antes a voz de Deus nos chamando ou Ele se revelando a nós. Mas Deus se revela mediante a sua palavra. Deus te conhece. Deus te separou. Deus está te chamando para um propósito grandioso nesse tempo. Podem as igrejas estarem fechadas, mas Deus te chama para servir para além das quatro paredes de um templo. O reino de Deus domina sobre tudo. É tempo de um exército se levantar para fazer a diferença nesse mundo. É tempo de buscarmos a Deus como nunca antes buscamos. É tempo de pregarmos a palavra de Deus com toda a ousadia e convicção. Esse é o tempo da igreja ser luz em meio às trevas de dor, de luto e de desesperança. O que deve ser destacado aqui é que Jeremias estava sendo chamado às nações. Deus pretendia começar a usar Jeremias a partir de Judá e Jerusalém. Mas Deus começou dizendo que as nações o havia dado por profeta. Por quê? Porque Deus queria mostrar a Jeremias a extensão do seu chamado. Jeremias havia nascido e crescido na pequena aldeia de Anatote, no território de Benjamim, a menor das tribos. Quando Deus se apresenta a Jeremias e revela a ele os seus desígnios, o objetivo era mostrar a ele o horizonte nunca antes conhecido. O que Deus disse para Abraão: Abraão, olha para as estrelas dos céus, para os grãos de areia na praia, para que você possa compreender, para que você possa ter uma ideia, para que você possa ter uma dimensão do tamanho, da grandeza que será a sua descendência. Deus nos faz perceber o que antes nunca nós percebemos. Deus nos faz entrar no seu mundo, na sua perspectiva. Jeremias precisava entender a grandeza do chamado de Deus para a sua vida. Segundo, Jeremias não se via pronto para atender o chamado de Deus para a sua vida. Observe comigo Jeremias capítulo 1, versos 6 a 10, que diz: Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia entre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Duas considerações aqui. Letra A. Jeremias se via incapacitado.
Jeremias aqui tinha no máximo 18 anos de idade. Jeremias era levita, servia no templo do Senhor, mas o ministério sacerdotal só se iniciava quando se completava 30 anos de idade. Então, quando Jeremias estava dizendo que era uma criança, na verdade, ele estava dizendo ou estava fazendo referência ao fato que ele ainda não estava pronto para tal missão, não havia chegado à idade da maturidade. Talvez ele achasse que a missão era grande demais para a pouca experiência que ele tinha. Mas existe um segredo no reino de Deus. Deus não chama ninguém que se acha grande e capacitado demais. Deus é especialista em chamar quem não se acha apto para uma missão. Letra B. Deus rebateu a exclamação de Jeremias, dizendo a ele que quem chamou também capacitaria e enviaria. Jeremias estava com muitas interrogações na sua mente. O medo bateu, a insegurança também, mas Deus chegou até ele, segurou em suas mãos e disse que tudo estava sob controle. Deus não é como o homem, Deus é Deus. Quando Deus nos chama é porque Ele já sabe tudo o que nos irá acontecer. Deus conhece o fim antes do começo. Se Deus te chamou para uma missão é que Ele quem vai prover os meios, é Ele quem vai agir em meio àquilo que eu não posso agir. Jeremias não sabia ainda muita coisa, mas Deus estava revelando a ponta do iceberg para ficar preparado para um dia, para que ele pudesse compreender a dinâmica de se viver um dia de cada vez. Terceiro, Deus deu duas visões a Jeremias do que ele esperava, do que lhe esperava para que ele pudesse ter uma prova de que tudo que estava sendo prometido era real. Observa comigo Jeremias, capítulo 1, versos 11 a 16, que diz: Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez dizendo, o que é que vês? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor, do norte se encobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão a cada um porá o seu trono à estrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. 2 pontos aqui. Letra A. A visão da vara de amendoeira representava a brevidade com que tudo aquilo que Deus estava prometendo aconteceria. A amendoeira é uma das primeiras árvores a florescer na primavera. Deus estava alertando a Jeremias que o que ele tinha para fazer em sua vida seria rápido. Deus tinha pressa em levantar Jeremias como profeta. É interessante porque outros profetas que Deus levantou na Bíblia não foram com a mesma rapidez. Se pensarmos em Moisés, por exemplo, foi aos 80 anos que Deus o levantou para tirar o povo de Israel do Egito. Tirar o povo das mãos, das garras de Faraó. A verdade é que o propósito de Deus na vida de uma pessoa é de um jeito e na de outro é de outro. Cada pessoa, cada situação difere uma da outra. Deus sabe o tempo certo de levantar quem e como usar. Deus sabe o momento, Ele sabe a hora, Ele sabe quem Ele está levantando, com que propósito Ele está levantando. Letra B. A visão da panela fervendo, com a face voltada para o norte, significava que o juízo de Deus para com seu povo viria da Babilônia.
Israel estava com seus dias contados, pois não se arrependia de seus pecados. O juízo de Deus primeiro seria sobre Israel, usando a Babilônia, e depois Deus castigaria a Babilônia. Deus estava usando a Babilônia para trazer juízo, mas não estava fazendo vista grossa aos pecados da Babilônia. Deus não deixa pecado algum sem juízo. Deus é Deus de amor, mas é Deus de justiça também. O povo estava vivendo uma vida longe de Deus, mesmo em meio a tantas coisas ruins que lhes estavam acontecendo. E por isso Jeremias estava sendo alertado que o juízo viria. Quarto, Deus encorajou a Jeremias a se levantar e a não temer a ninguém. Olha só comigo, Jeremias capítulo 1, versos 17 a 19. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que eu te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muro de bronze, contra toda a terra e contra todos os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os sacerdotes, e contra todo o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus não iludiu a Jeremias com a falsa promessa de aprovação dos seus ouvintes. Deus não deixou Jeremias enganado. Deus deixou Jeremias plenamente sabido daquilo que lhe aconteceria, daquilo que lhe esperava. Não tem como ser levantado a pregar a verdade de Deus sem ter opositores. A verdade separa o certo do errado. A verdade denuncia o pecado e o pecador. A verdade expõe aqueles que estavam ocultos em seus pecados, em seus delitos. Jeremias precisava ser forte e corajoso, como Deus disse para Josué após a morte de Moisés. Assim também é comigo e com você. Se quisermos fazer a diferença nesse tempo, não podemos ter medo dos opositores. Esse é o chamado soberano de Deus para com as nossas vidas. Jeremias foi chamado em seu tempo e fez a diferença. Agora Deus está nos chamando, agora é a nossa vez. Já se passou os dias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés e de Jeremias, e agora é a nossa vez. Deus está chamando, Miqueias, Miqueias. João, João, Maria, Maria, e cabe a nós respondermos: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus tem grandes coisas a fazer através de nós, mas nós precisamos abraçar o chamado e ir adiante. Deus não nos deixa sozinhos em circunstância alguma. O mundo precisa de pregadores fiéis a Deus e a sua palavra. Esse é o momento da igreja se levantar. Esse é o momento de eu e você nos levantarmos. Esse é o tempo de fazer a diferença. Deixa eu orar com você, pedindo a Deus para que nos levante nesse tempo, com autoridade, no poder do Espírito Santo, para fazer a diferença. Senhor Deus, ouve a nossa oração nessa noite, ó Pai, e nos levanta. Eis-nos aqui, ó Deus, para ser usados em suas mãos, a fazer a diferença nesse tempo, a fazer a diferença nessa geração. Enche-nos do Teu Espírito Santo, nos capacita, nos dá inteligência, nos dá sabedoria, nos dá poder e autoridade do Espírito Santo para fazer a diferença. Levanta este, ó Deus, que está ouvindo esse programa de rádio. Capacita ele. Envia ele às nações para fazer a diferença nessa terra em nome de Jesus. É o que te pedimos, ó Pai. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva. Se quiserem conversar com a gente, me mandem uma mensagem no WhatsApp 12991925941 e eu teria enorme prazer em respondê-los. Deus abençoe vocês e até amanhã. Levanta suas mãos para os céus e diga assim comigo: Senhor,